Olá pessoal, aqui é a Cloud Sensei, sejam mais muito bem-vindos ao novo vídeo. Nós vamos continuar com o nosso protagonista, o mestre do debuff. Fiquem com o vídeo. O tigre mutado começou a partir para cima de nosso querido Sangue. Ele, com sua garra poderosa, tenta atacar. É um monstro de nível 25. Porém, Sangue já estava preparado para isso. Ele continua correndo, continua avançando e desvia da criatura. Quando ele desvia ao mesmo tempo, ele ataca dando uma paulada ou uma sequência de pauladas na direção dela. A criatura enfurecida tenta atacar de novo, porém Sangue já previu isso e rapidamente desvia, se jogando para trás. O hamsterzinho, que na realidade é o grande espírito da floresta, fica impressionado enquanto observa isso na sua gaiola. Incrível, ele pensa. Um humano apenas de nível 1. Ele observa o humano e o tigre mutado. O humano estava desviando de todos os golpes da criatura de nível 25, dando paulada atrás paulada contra ela. A criaturinha continua então a pensar. Está lutando de igual para igual com uma criatura mutante de nível 25. Por favor, vença e me salve, seu humano. O hamster chora e grita, enfurecendo Sangue. Esse maldito hamster, tão barulhento que chega a ser insuportável. Você está me incentivando ou você está me atrapalhando? Sangue decide deixar isso pra lá e fica um pouco mais sério, um pouco mais nervoso. De qualquer forma, ele pensa. Mesmo depois de ser golpeado dezenas de vezes, ainda está na metade da vida. Ele olha para a criatura ameaçadora. E mesmo com o debuff, parece que não posso ignorar a diferença de nível por completo. Minha mana e saúde estão começando a diminuir também. Minha arma está no limite. Ele olha para o seu galho, que está praticamente quebrado. Se eu não matar ele com o próximo golpe, ele pensa, eu que morrerei. Ele parte para cima, concentrando toda essa energia no bastão. Golpe forte, você ataca o inimigo com força. Ele ativa uma habilidade. Os dois oponentes se encaram um ao outro. E então, numa velocidade assustadora, o tigre mutante corre para cima de Sangue, mas suas garras eram muito afiadas e estava pronto para retalhar Sangue. Porém, Sangue já estava prevendo isso. Ele desvia. Por pouco, na realidade, o tigre ia acertar a cara dele se ele tivesse o pego. E Sangue prepara uma paulada contra a sua cabeça. O golpe é tão avassalador que levanta a poeira em volta e quebra a arma de Sangue no processo, se é que dá para chamar isso de arma. Isso quebra todos os dentes do tigre, nocauteando ele e fazendo o nível de Sangue subir absurdamente de uma vez só. Você alcançou o nível 15. Sangue fica impressionado, colocando o restante do que sobrou de sua arma através de seu ombro e olha para si mesmo. Lutar até a morte por 15 níveis valeu a pena. Vencer o que realmente é absolutamente invencível. Ele fala enquanto olha para a criatura que já foi de F. Isso é que é ser um mestre dos debuffs. Mestre. Afinal de contas, estava falando sobre seu mestre, aquele quem ajudara ele a conseguir essa classe. Ei, humano, pare de ficar aí encarando e me tira logo daqui. Uma voz irritante o tira de seus pensamentos. Era aquele hamster chato. Sangue fica quieto e ele murmura, isso é tão... Depois de alguns momentos, Hamster foi liberto. Ou melhor, o espírito da floresta. Ufa! Essa foi por pouco. Muito obrigado, mano. O Hamster fala suspirando de alívio. O que faz Sangue olhar pra ele. Que maneira de falar tão elegante. Eu diria pomposa, mas elegante serve também. O Hamster continua falando. Eu realmente quero retribuir favor. Você não se sente solitário em alguma aventura? Ele fala se achando um pouquinho, pondo seu ombro contra a gaiola. Se você quiser, eu posso lhe acompanhar, porém,
O espírito da floresta não consegue terminar a frase, pois Sangue já havia interrompido. Eu não me sinto solitário, não. Ele se vira e continua andando como se nada tivesse acontecido, olhando o sistema. E o espírito da floresta fica surpreso. Quê? Espera um minuto! Eu perdi minha memória! E agora eu estou completamente sem forças. Ele choraminga, segurando a barra da calça de Sangue. Apenas me leve com você, por favor. E então Sangue fala: por que você tem que ser tão patético? Ele fica irritado. Eu não tenho interesse em criar pet. Depois ele percebe a janela do sistema que apareceu. O que é isso? Missão concluída. Salve o grande espírito. Detalhes: derrote tigre mutante. Resgate o grande espírito. Recompensa: contrato com o grande espírito da bebida. A recompensa da missão era esse carinha? Que recompensa merda. Sam comenta. Então ele pensa: espera. Agora que penso sobre isso, esse carinha é um grande espírito, certo? Mesmo sendo um hamster, se é um grande espírito, ouvi dizer que são de nível semelhante ao rei dos espíritos, ele pensa, interessado. Se ele recuperar sua força, enquanto o grande espírito continua choramingando. Aí então Sangue fala: ok, vamos fazer um contrato. Você pode falar de forma rude, mas tem seu charme. O grande espírito fica esperançoso. Seus grandes olhinhos brilham enquanto fica animado olhando para ele. Sério? Então vamos começar. E a mágica começa a acontecer. Correntes douradas e um símbolo aparece na mão de Sangue. E logo em seguida aparece um brilho na testa do grande espírito. Que sensação estranha! Eles pensam. Você conseguiu um contrato com um grande espírito. O sistema parabeniza. A notificação do sistema avisava o grande espírito da floresta. Prometeus, Cactus, Hydra, Leviathan Blaze, Zacarias, Anabólica, Gairardo. Nível 15, ele tem o mesmo nível que o contratante. Espécie: Divindade Bestial. Classe: Trapaceiro. Títulos: Tirano da Floresta, Protetor da Floresta, Demônio da Floresta, Boca Suja da Floresta, Arruaceiro da Floresta. Habilidade nenhuma. As habilidades avançadas ainda não são disponíveis. Esse 17 é muito possível que deve ser no nível 17 que ele libere. Sangue, olhando para isso, não está muito motivado. Se compartilharmos o mesmo nível, quanto mais forte eu ficar, mais forte ele se torna. Arruaceiro da Floresta é o que, mano? Porém, sua linha de pensamento é cortada pelo próprio espírito da floresta. Bem, já que fizemos o contrato, deixe-me apresentar formalmente. Ele tosse um pouquinho para chamar atenção. Ele faz uma reverência. Meu nome é Prometeus, Cactus, Hydra, Leviathan. Mas ele é cortado de novo por Sangue. Esse nome é muito longo. Notificação. Você deu um novo nome ao grande espírito da floresta com quem fez o contrato. De agora em diante, o seu nome é Ramsey. Agora Ramsey fica chocado olhando para ele. Quê? Depois de um tempo, Ramsey estava com seus braços cruzados, uma cara emburrada. É natural ele ficar, afinal de contas, e seu nome foi mudado desse jeito. Mas eu admito que esse nome é muito longo, mano. Irritado com o espírito da floresta que estava em seu ombro, Sangue fala: ei, você poderia parar com essa cara de quem comeu e não gostou? O espírito da floresta então fala: como você pode me dar um nome tão ridículo pra mim? Sangue então pergunta: o que tem de errado com Ramsey? É fofo. Ele ri enquanto olha pra ele. O espírito da floresta fica irritadíssimo. Mesmo assim, um grande espírito chamado Ramsey, isso diminui minha dignidade. Sangue então fala: agora que está feito, não pode ser mudado, certo? Aceite, Ramsey. Mas por que um grande espírito como você estava preso naquela gaiola? Ramsey olha para ele, não mais irritado nesse momento, quando percebe a pergunta do protagonista. Eu também não sei ao certo. Quando recuperei a minha consciência, eu estava lá. Ele fala se lembrando.
E não me lembro de nada antes disso, infelizmente. A única coisa que me lembra é meu nome, e que eu era um grande espírito de alguma floresta. Então, o prota fala, em outras palavras, é uma situação frustrante. Ramses choraminga puxando a bochecha de sangue fala, então, como você é meu mestre agora, você tem que me ajudar a recuperar minha memória. Bem, não pense nisso com muita pressa, é o que sangue fala. Ele para por um momento, olhando para frente. Tanto você quanto eu precisamos ficar mais fortes primeiro. Ele fala olhando para a cidadezinha pitoresca e pequena, ou melhor, uma vilazinha que ele acabou de chegar. Dentro da vila, ele entra num estabelecimento. Um senhor de meia idade fala, bem-vindo, ser de outro mundo. Ele era Jericó, um atendente do balcão da Guilda dos Mercenários. Ele era um NPC. Por que você veio à nossa guilda de mercenários? Jericó pergunta para Sangue. Então Sangue fala, eu gostaria de obter uma licença de mercenário. Ele fala olhando para Jericho e pensa, é apenas para crescer novamente, isso é essencial. Jericho então fala, para obter licença é necessário fazer a avaliação de qualificação. Ele aponta para um caderno aberto. Mesmo que você seja um imortal, é necessário verificar se você tem um mínimo de habilidade, correto? Primeiro, os coelhos mutantes que aparecerem frequentemente no território de Birman. Será que isso serve como qualificação? Sangue interrompe ele, botando na presa da criatura que ele havia destruído. Hã? Isso é... Não, é uma presa de um tigre mutante! Jericó fica surpreso olhando para a façanha que Sangue havia trazido para ele. Presa de tigre mutante. Tem boa resistência e durabilidade, sendo usada como material para armas de baixo nível. Então Sangue continua a falar. Eu o capturei a caminho da vila. É mais confiável do que capturar coelhos mutantes aos quilos, não é? Ele pergunta, se esnobando um pouquinho. Então Jericó, ainda perplexo, olhando para a presa do tigre mutante que ele está segurando no momento, fica surpreso e fala, certamente é, mas é difícil acreditar que você capturou essa criatura mutante sozinho. Ele fala enquanto olha. Não, talvez não seja esse o caso? Ele olha para as roupas de Sangue que estavam farrapo, e Sangue fala, sim, ele não parece alguém impressionante. Ótimo, ótimo. Isso seria suficiente. Vou emitir sua licença. Então, venha comigo. Jericó fala, enquanto se vira, botando a presa de tigre mutante em algum bolso de sua blusa. Então Sangue pensa, eu tava em dúvida, mas parece que isso funcionou. Um tempo depois, Jericó retorna e mostra sua licença para Sangue. Aqui está, sua licença de mercenário. Ele dá uma insígnia redonda que parece até um relógio de bolso fechada. Sangue fala, muito obrigada. Então Jericó tosse um pouco e fala, se você tiver um tempo, poderia ouvir minha história? Sangue então pergunta, que história essa seria? Então Jericó, um pouco preocupada, fala, recentemente as criaturas mutantes têm se aglomerado de forma anormal nessa cidade. Até outro dia, uma fazenda próxima foi atacada por elas. E as pessoas da vila estão tremendo de medo. Todo mundo está preocupado. Sangue então fala, você está dizendo que a frequência dos monstros aparecendo na vila aumentou? Ele falou olhando para o lado e Jericó assente com a cabeça. É isso mesmo. Ainda por cima, o tigre mutante que você pegou é originalmente um monstro que não poderia ser visto nos territórios de Birman até recentemente. Mas, recentemente, não são apenas os tigres mutantes que apareceram. Monstros ferozes como lobos mutantes e bisões mutantes também apareceram. E eles estão ameaçando o território de Birman. Entendo, Sangue assente falando enquanto olha de volta para o moço. Sangue então pensa, é estranho ter uma criatura de nível 25 nesta área de baixo nível. Deve haver algum problema. Então, o Sr. Jericó pergunta, então, sobre isso, né? Eu gostaria que você ajudasse. Ele quase que suplica.
Defesa do território de Birman. Categoria missão normal. Detalhes, faça o seu melhor para ajudar o território de Birman até que a situação se resolva. Progresso nenhum. Recompensa ao completar 100 moedas de ouro. Então, Sang fala, olhando para Quest. Mas meu nível é muito baixo para ajudar. Então o senhor fala, é um pouco embaraçoso dizer isso, mas você é a única pessoa nessa vila inteira que derrotou um tigre mutante sozinho. Além disso, nosso território é tão remoto que não temos um círculo mágico de comunicação. Então levaria pelo menos uma semana para obter ajuda de fora. Ele admite, e Sang olhando ao redor realmente era uma vila isolada e pequena. E Sang pensa, esse lugar é tão isolado assim? Normalmente, não aceitaria uma missão tão irracional, Sang pensa olhando para missão. Porém, tem uma exceção e ela é cheia de explosão de níveis, você sabe? É uma abreviação para aumento explosivo de níveis, assim como aconteceu mais cedo, que Sang pulou de nível 1 para nível 15 ao derrotar uma criatura de nível 25. Então Sang fala, entendi o que quer dizer. Ele fala olhando para Jericó que fica animado, então pergunta, então? Então Sang fala, vou ajudar. Enquanto isso, em outro lugar, um pouco longe do território de Birman, no castelo do território de Shar-Air. Nós vimos dentro de um castelo, estava um desastre. Muitas pessoas haviam morrido e alguém se arrastava ainda com vida. Por favor, ele implora. Por favor, poupe-me. Ele chora, porém era tarde demais. O veredito foi dado. Machado desceu. Então a criatura sinistra fala, eu disse para não levar a cabeça. Realmente, os humanos são uma raça estúpida. Mas não se preocupem, alguém ri. Uma linhagem superior comandará vocês. Ele era soberbo. Era uma criatura que nós não conhecemos. Talvez um goblin, talvez um ogro. Não tem como saber. Ele estava em cima do cara que ele acabou de mandar de F. E é com isso que o capítulo termina de hoje. Clown Sensei, fui!